Paz do Senhor, amém? A palavra que Deus me deu hoje está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes, significa insistir. Então vamos ler assim. Disse, porém, Ruth, não insistas para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse, na verdade, é um tema que a diaconisa Dora me deu. O tema é esse, né? A divisa é acerca do que se perdeu. Eu vou estar pregando hoje na Betel, igreja do pastor Maurício Pinheiro e pastora Simone, ali na rua Rangel 1001, Bangu. Hoje é o primeiro congresso da terceira idade. Eu estou muito feliz com essa pregação em particular. Por quê? Porque eu estava perguntando a Deus, Senhor, por que eu estou fazendo enfermagem, qual a finalidade, né? E hoje eu vou estar falando também sobre a saúde, né, do pessoal da terceira idade, como se cuidar, como viver melhor. E isso, é lógico, eu aprendi com enfermagem. Então é a palavra de Deus em enfermagem. E enfermagem vem da parte de Deus. A arte de cuidar, a arte de servir, enquanto o outro está doente, né? Mas a palavra hoje, enquanto eu já risquei a Bíblia nas partes que o Senhor me deu, por que eu fiz assim? Porque eu não escrevo pregação, porque chega lá Deus muda tudo. Já aprendi com o Espírito Santo que se entrar uma pessoa, o Espírito Santo lá em Atos 2, versículo 47, se não me engano, a parte B, está escrito assim, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então o Espírito Santo está fazendo convite às pessoas para estarem dentro da sua casa. Não só hoje, mas todos os dias adorando o Senhor, porque o diabo, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles estão adorando, eles estão cultuando os demônios e muitas vezes o crente está disperso. Né? Então, eu já aprendi com o Espírito Santo que não adianta eu fazer listinha, pegar tudo que ele me deu agora e escrever, porque chega lá e ele muda tudo. Eu tenho que deixar a minha boca livre, a minha mente livre, o meu coração livre. Eu apenas fiz a minha parte, né? Lia a palavra, como a palavra todos os dias, isso é muito necessário. Comer toda a Bíblia, ler toda a Bíblia diariamente, muita oração e ficar livre, como uma folha ao vento, assim é o pregador do Senhor. Mas então já arrisquei na Bíblia algumas coisas que Deus me deu e agora é só orar, né? Porque é assim. Mas Deus me deu algo que alguns dias atrás eu ouvi, há muito tempo atrás eu ouvi uma história e eu achei essa história muito linda. Mas tem anos que eu não a ouço, vi apenas uma vez, então eu não sei quem escreveu essa história, não sei quem é o autor dela, não sei de onde surgiu e não sei realmente como falar dela. E Deus me trouxe a lembrança, eu falei, como falar de algo que eu não lembro direito? Então eu escrevi aqui um rascunho mais ou menos, né? Ficou bem, um pouco diferente, né, da história original, mas eu quero deixar claro que essa história, apesar de fictícia, é baseada em histórias de duas pessoas reais, entendeu? E é baseada em história que alguém escreveu, mas eu não sei quem é o autor, senão eu colocarei aqui, mas deixando claro que não foi inspirada por mim, foi inspirada pelo Espírito Santo para outra pessoa, e essa pessoa hoje, ela veio à minha lembrança, e aqui eu estou fazendo algo que ela vai falar, pô, tá parecendo meio copiado, mas copiado para a glória de Deus, amém? E isso aqui também é outra coisa, já preguei diversas vezes sobre esse copo. Tem o que eu amo mesmo é ministério infantil,
Então essa história aqui já virou uma peça aqui, né, para as crianças, já virou. E esse copo aqui também eu já preguei num culto infantil, já preguei em culto de adultos sobre esse copo aqui, né? Como vocês podem ver pela metade. Vou ler rapidinho aqui a história para vocês entenderem a palavra realmente do dia de hoje. Então vamos lá, é o meu rascunho aqui, já vou passar limpo. Vocês entenderam, né? Que a história não tá igualzinha à história original, mas eu não lembro direito como era a história original e não lembro realmente quem é o autor. Então eu reescrevi a história lembrando de algo que eu ouvi, tá bom? Então o Espírito Santo inspirou outra pessoa e essa pessoa hoje me veio na lembrança e eu reescrevi aqui pensando aqui mais ou menos no sentido, na moral da história. Então vamos lá. 2 pessoas da igreja, tá? Não é 2 pessoas que não são cristãs, que não aceitaram Jesus como Salvador. Então são 2 pessoas da igreja e na igreja. Então são 2 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e estão dentro da igreja. O culto ainda não começou, tá? Então vamos ficar com essa frase. Primeiro, o culto ainda não começou. E passaram umas crianças correndo. Olha essas crianças, um fala assim. Vai falar assim, são 2 pessoas. Olha essas crianças cheias de saúde e alegria dentro da casa do Senhor. O rabugento, ele falou assim, olha essas crianças, não para quieta e sem educação. Eu fiz aqui uma observação, lembrando que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Há tempo de andar, há tempo de sentar, há tempo de correr, há tempo de descansar. Dentro da casa do Senhor não é realmente lugar de correr, né? Correr lá fora, né? Mas o culto ainda não começou e as crianças ali na maior alegria de estarem dentro da casa do Senhor, de repente, né? Deram uma corrida, né? Não é uma coisa que vai acontecer o tempo todo, né? Eles estão felizes que foram para a igreja. Olha que coisa linda. Tem criança que não gosta de ir para a igreja. Tem criança que, a tia da escolinha vai estar lá. A igreja tem que ter ministério infantil, né? Então estão felizes que estão lá, né? E aí vem assim. Segundo, o culto ainda não começou, né? E o culto atrasa um pouco para começar. O que é grato a Deus, com os olhos brilhando de alegria, ele diz: olha como eles preparam os microfones, o som, a igreja para fazer o culto para o Senhor. O que não ajudou em nada e não está ajudando em nada, ou seja, não ajudou antes, nem está ajudando no presente, talvez nem ajude no futuro. Ele diz assim: falaram que o culto ia começar às 7h30 e já são 7h30 e o culto ainda não começou. Acho que você já está entendendo, né? Terceiro, o pregador está lá pregando a palavra e pula no altar e dá glória a Deus, aleluia, e pá, né? Porque tem a personalidade. Tem pregador que é light, Deus usa light, mas tem a personalidade. Deus respeita a nossa personalidade. Deus, ele nos aperfeiçoa. Ele não nos muda porque acha, eu vou fazer um bando de bonequinho, tudo igualzinho ao outro. Não, nós somos diferentes. Nós não somos bonecos do Senhor. Nós somos filhos de Deus e somos diferentes. Então tá lá o pregador pregando lá dentro da sua personalidade. Porque Deus só tira os defeitos e deixa lá as qualidades. Deus dá só uma poldada, uma melhorada. E ele tá lá pregando, feliz a palavra do Senhor, que orou, jejuou, pediu a Deus para dar uma palavra revelada, e ele tá lá pregando. Aí um fala assim, o que é grato pela salvação fala: olha como esse pregador está sendo usado por Deus. O rabugento: Deus está até usando, mas precisa gritar tanto. Ai, meu Deus, está acabando. Eu até estava me empolgando, sabia? Esse negócio, mas eu encurtei. O culto termina, quarto, né?
O culto termina um pouco depois da hora. O que ama estar na casa do Senhor fala: glória a Deus, aleluia. Prefiro estar aqui adorando do que vendo porcaria na televisão. O que ainda não entendeu o propósito fala: que pontinho, pontinho. É porque tem crente que xinga. Esse pastor perdeu a visão. Tudo é feito com ordem e decência. Quinto, o que estava na igreja com os olhos carnais, preste atenção nisso que eu já estou terminando. O que estava na igreja com os olhos carnais, os olhos da carne, os olhos do corpo, fechado, e os olhos espirituais abertos, pergunta. Não, o que eu troquei aqui, eu dei uma trocada. O que estava na igreja com os olhos carnais abertos, isso mesmo, e os espirituais fechados, pergunta, tá certo. Você viu a roupa daquela irmã? Super apertada. Viu como é curta? O que estava com os olhos carnais fechados e o espiritual aberto? Onde? Não vi. Estava olhando para o altar. Falei certo, não falei, gente? É porque está no rascunho. O que estava com os olhos carnais fechados e o espiritual aberto, ele fala: onde? Não vi. Estava olhando para o altar. Aí aqui eu deixo o copo que eu acrescentei nessa história de outras pregações, principalmente no Ministério Infantil, que eu gosto muito, onde eu apresento esse copo, tanto para a igreja, já preguei diversas vezes nesse copo. E eu pergunto para a igreja, esse copo, ele tá meio cheio ou meio vazio? Né? E ali fica todo mundo calado, com medo de falar, né? Normal. O otimista, queridos, ele vai te dizer que esse copo está quase cheio. Mas o pessimista, ele vai te dizer que o copo está quase vazio. Muitas vezes deixamos ser influenciado pelo meio. Deus te ama do jeito que você é, mas Deus, ele poda. Deus, ele poda. Aquilo que não nos acrescenta em nada, não nos edifica em nada, o Espírito Santo tira. Mas ele só tira se nós quisermos, se nós permitirmos que o Espírito Santo tire. Eu te convido hoje a fazer o que eu tenho feito todos esses anos, desde que eu aceitei Jesus. Jesus, tira de mim aquilo que não edifica teu nome, que não glorifica teu nome, que faz com que eu seja uma pessoa rabugenta, chata, dentro da minha casa. Eu quero continuar sendo essa Márcia brincalhona, alegre, que escuta um monte de besteiras o dia inteiro, né? Besteiras que não edificam, e consigo me calar, ignorar, fechar, porque servir ao Senhor com excelência é uma questão de escolha. E eu escolhi. E eu sirvo ao Senhor primeiro, é dentro da minha casa, no meio dos meus vizinhos, na minha igreja, no meu curso. É assim, dessa maneira. Nós servimos ao Senhor, não é ajoelhados diante, quando eu morrer eu vou ficar ajoelhados diante de Deus o dia inteiro. Não. Tem até que ajoelhar aqui na terra. Mas eu sirvo ao Senhor quando eu deixo o meu coração transbordar de alegria. Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas sabe por quê? Davi, ele vivia em guerra. Davi, ele vivia batalhando. Davi, ele era casado com Mical, que o desprezava. A minha casa tem que ser uma extensão da igreja, uma extensão da casa do Senhor. E a alegria que eu sinto lá, quando eu estou adorando, sentindo a presença de Deus, eu vou trazer dentro de mim para dentro da minha casa, para edificar a minha vida e a vida da minha família. Essa é a palavra do dia de hoje. Moral da história. Beijo na alma.